Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o Ítalo Silva, eu sou psicanalista e professor, e tenho a honra de estar aqui dentro do Fruto para a gente fazer essa mediação, essa conversa nesse quarto ensaio de politização LGBT dentro do DIGO, do Festival de Cinema, e que a nossa mesa, o nosso tema que nós vamos falar hoje é sobre poéticas da dissidência, o lirismo LGBT aqui no Centro-Oeste. Inclusive eu já estava problematizando com as meninas que a mesa anterior era bem carregada de São Paulo, né? Até o contexto que foi dito, que foi pensado, partia muito de São Paulo, e agora é a nossa vez de falar daqui e falar também de forma poética. E esse é o objetivo dessa proposta dos ensaios. Desde o início, quando juntamente com o Rafael nós idealizamos esses momentos, a ideia é produção de conteúdo. Inclusive nós falávamos desde o início, independente de quem a gente alcançar nessa primeira edição, nós vamos fazer registros disso, com vídeos, com textos, para que a gente tenha uma produção de conteúdo que sirva de ferramenta de politização mesmo, de tornar os outros como nós, né, de tornar a nossa comunidade mais política, ou melhor dizendo, políticos todos nós nos tornamos, mas uma política mais ferramentalizada, com mais ferramentas, e aí a nossa forma de fazer isso é trazer mais conteúdos. E a poética também faz isso. Então, acho que o objetivo está bem traçado, está bem posto aqui. E a nossa fala, até havia uma reunião anterior para construir o roteiro, e a ideia é, nosso roteiro é uma associação livre, é uma associação livre de deixar também aberto para vocês que estão aqui, que quando quiserem participar, quando quiserem problematizar, levantem a mão, fiquem à vontade, que a nossa proposta primeira é deixar as palavras fluírem, e aquilo que as palavras podem fazer com a gente, que é nos atravessar de mais reflexão, nos atravessar de mais entusiasmo. Acho que nós precisamos também marcar isso. Politização também tem a ver com entusiasmo. Sem entusiasmo a gente não se move, a gente não se movimenta para lutar e para nos defender. Então espero que vocês consigam se sentir afetadas e afetados com as palavras aqui. E aí nós vamos fazer esse movimento de organização seguinte. Eu vou apresentar vocês do currículo que eu tenho em mãos, e depois eu vou passar para que em 10 minutos vocês façam uma fala se apresentando e também apresentando o que vocês são atravessadas com a temática de hoje, certo? Então eu tenho aqui, posso começar com você, Beta? Pode ser? Então eu tenho aqui a Beta, e ela se identifica nos pronomes ela, dela, pessoa transfeminina, não binária, é uma multiartista com foco principal em poética e escrita, possui interesses pessoais e profissionais variados: educação, tradução, revisão, antropologias e psicanálise lacaniana, que também me atravessa também, Lacan. Desenvolveu trabalhos em dança, teatro, performance e arte, publicou 17 da editora Liga Lilo, Lobo Bobo, e Casa pelo Cacos, você vai falar também sobre, né? Com Rosa das Neves. Editora da revista Tem Base, possui traduções de poemas publicados em revistas e coletâneas. Acredita piamente que escrever é para todos. Que lindo isso. Com você. Obrigado. Me dá uma certa inquietação pensar em poéticas da dissidência. Porque eu fico pensando até que ponto a autoria LGBTI, que é a APN+, é diretamente ligada ou não a uma poética da dissidência. E quando eu penso na minha própria experiência, eu diria que sim e que não. Porque eu escrevo sobre temáticas variadíssimas e escrevo sobre a minha própria experiência. E a minha própria visão de mundo é uma visão de mundo dissidente. Mas isso não impacta necessariamente na minha poética. Eu não acho que isso impacte diretamente nas poéticas LGBTI, que é a APN+. Isso vai ser variável.
a gente encontra diversas pessoas que são LGBTQIA+, aqui no estado, que são escritoras, e que não necessariamente você vê esse impacto na escrita delas, e não necessariamente você vê uma postura ativa de se colocar no mundo dentro desse enquadramento, que é um enquadramento sociopolítico, um enquadramento existencial também. Então, isso foi uma das reflexões que eu fiquei quando eu recebi o convite, e também me questiono um pouco sobre o fato da gente ter a sigla como LGBTI+, e não a sigla completa, que hoje em dia está sendo mais utilizada. Eu acho que essa é uma postura que poderia ser diferente, poderia ser mais inclusiva, talvez. E falando um pouco da minha própria trajetória, da minha trajetória pessoal e trajetória de escrita, eu escrevo há muitos anos e eu sempre fui impactado por uma insegurança muito grande a respeito da minha escrita. Apesar de que eu gostava do que eu escrevia, eu frequentemente pensava até que ponto que as outras pessoas poderiam gostar ou não. Às vezes eu mostrava para algumas amizades minhas, as pessoas gostavam, eu tinha um blog, mas era uma coisa que ficava sempre restrita a um grupo pequeno de pessoas. Até que a Nega de Lu abriu a oportunidade de enviar material. E nessa época eu ainda não tinha feito minha transição, mas eu acho, inclusive, que a minha insegurança tinha a ver já com a minha identidade de gênero, que mesmo que eu não tivesse perfeitamente articulado na minha cabeça o fato de eu ser uma pessoa trans, eu acho que a minha insegurança já tinha a ver com isso. Eu fui selecionada com 2 poemas numa antologia de autorias goianas que a Nega de Lu promoveu, e depois disso eu entrei em contato com a editora, que é a Lali Mundim, que também é uma pessoa da sigla. Eu acho que eu vou acabar tirando um monte de gente do armário hoje, ou não necessariamente, mas divulgando coisas que as pessoas não necessariamente ficam divulgando sobre si. Mas vai acontecer. Espero que isso não seja um problema. E aí eu acabei conseguindo publicar 2 poemas, depois entrei em contato com ela, eu mandei um material meu, que ela achou muito interessante e falou, vamos publicar. E tivemos a oportunidade de tentar publicar através de uma lei de incentivo. Só que antes de chegar à lei de incentivo, eu ainda falei para a Lari assim, Lari, eu queria mandar outro material, que era o material do livro 17. O 17 é uma obra que ele foi surgindo, essa obra foi surgindo no decorrer de um processo de escrita em que eu estava organizando um material no período de 2017, 2018, mais ou menos. E nesse momento também foi um contexto de eleição do Bolsonaro, se não me engano. Foram esses anos mesmo, eu me confundo com os anos. Tá certo. Eles estavam construindo a Sim. E isso me afetou muito. E uma coisa pessoal, eu sou leonina. Meu aniversário é dia 17 de agosto. E eu sempre gostei muito do número 17. Então eu fiquei muito inquieto com o fato de ele ter escolhido esse número na candidatura. Além disso, 17 tem uma representação de uma carta do tarô, que é a carta estrela, que ela fala sobre superação. E eu achei isso muito bonito. Eu sempre achei isso muito bonito quando eu pesquisei sobre o número, sobre o tarô, etc. E aí foi por isso que eu resolvi chamar meu livro 17 e comecei a estruturar ele em 17 partes. 17 partes que trazem um pouco da minha poética como um todo. Então eu fui dialogando com diversas autorias, isso é uma coisa que a Lari gosta de remarcar e que eu também gosto de pensar que eu faço. Eu coloco referências ao funk ali no meio, funk carioca, a Sartre, ai meu Deus, vou levantar uns brancos. Funk carioca, Sartre, a músicas internacionais às vezes, e essa é uma coisa que vai me estruturando, porque eu acho que a gente é composta pelas múltiplas influências que nos atravessam. E eu acho que explicitar isso de uma forma que coloque tudo mais ou menos no mesmo nível, sabe? Ao invés de colocar que uma autoria filosófica é superior à música de funk, uma autoria teórica é superior ao Ed Nuna, sabe? Eu não acredito em nada disso. Eu acho que essas referências nos estruturam e vão nos compondo e que a gente tem que dizer isso no mundo. Isso é uma postura decolonial também, de questionar os cânones da forma como eles são expostos. Só que ao mesmo tempo eu sou afetada pelo cânone, eu não vou mentir. Então eu tive consciência de estar fazendo a minha obra, em diálogo com o cânone. Porque eu acho que isso também faz com que eu possa circular. É uma ferramenta de poder, é um jogo com as ferramentas de poder. Do mesmo modo, eu, enquanto revisora, propago a ideia de que é importante a gente saber escrever dentro do português formal, porque senão a gente vai ser mal vista. E a gente não pode simplesmente estar com foda-se para isso se a gente quer alcançar determinados espaços.
E isso é um grande problema, porque a gente tem que baixar a cabeça para algumas coisas, mas ao mesmo tempo é um caminho que eu acho um pouco inevitável. Só que a gente também pode propor ruídos no meio disso. Então, se na minha escrita, eu estou fazendo uma escrita que está utilizando uma linguagem mais formal, ao mesmo tempo que utilizar de coisas que fogem dessa linguagem formal é muito importante para mim. E é uma coisa que eu pratico. Depois disso eu escrevi o Lobo Bobo, que é uma obra que tem uma influência da psicanálise freudiana, no caso, porque ela dialoga com a história do Homem dos Lobos, que é um caso clínico freudiano de neurose obsessiva, neurose fóbica. O Lobo Bobo foi escrito recuperando poemas meus sobre lobos e referências a lobos em poemas, e escrevi alguns outros poemas com isso. Se der tempo, eu vou ler alguns. Também do 17. Depois eu acabei escrevendo junto com Rosa das Neves o Casa pelos Capos, que a gente foi recuperando poemas nossos de amor, mas tentando pegar uma perspectiva que levasse mais para o sexual também. E eu tenho agora um projeto que eu espero que saia pelo Lei de Incentivo Municipal. O projeto com Rosa foi um projeto independente, que eu e ele, articulamos e fizemos acontecer. Então foi meio que uma autopublicação, não teve financiamento. O Lobo Bobo teve financiamento da Lei Aldir Blanc e o primeiro 17 teve financiamento da Lei Municipal de Incentivo. E eu acho que essas leis de incentivo são muito importantes para as autorias poderem se colocar, poderem produzir, poderem receber dinheiro, o ato que é necessário, sabe? Porque a gente está produzindo arte, a gente está produzindo uma arte que, agora eu vou dizer o oposto que eu disse antes, a arte de dissidência acaba sendo necessariamente, mesmo que não explicitamente. E falta dinheiro às vezes para isso, a gente não tem os recursos pessoais e isso não está dentro muitas vezes dos eixos de financiamento das grandes empresas. Então essas leis são importantíssimas e... eu acho que é isso que eu tinha para trazer, para contar um pouco sobre mim e contar um pouco das reflexões que eu tenho, de forma meio associação livre mesmo. Obrigado. Só uma coisa que eu queria falar sobre minha própria transição. Eu me questiono sobre gênero das minhas experiências pessoais desde criança, mas foi só quando eu descobri que existia a identidade não binária que eu comecei a pensar assim, gente, eu não sou cis, sabe? E isso aconteceu em 2013. Só que eu só fui fazer minha transição em 2020, porque teve todo um longo processo de tomar coragem, de me reconhecer, de me colocar no mundo. E foi determinante a pandemia para isso acontecer, porque a pandemia trazendo a proximidade da morte tão próxima da gente, de uma forma como a gente vivendo esse cataclismo, esse hecatombe, e a morte ali, a espreita, e explícita e gritante o tempo inteiro. Tudo isso me fez refletir muito sobre a forma como eu me colocava no mundo, como eu era vista, e o risco de um dia eu ser enterrada vivendo uma mentira. Então eu queria compartilhar isso com vocês também. A gente está aqui num espaço de reflexão existencial política, e isso também é político, sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Inclusive, você questionou sobre as letras, né? A nossa sigla não ter a representatividade de outras letras. E a gente tem falado até em alguns movimentos bem recentes, assim, o quanto que as letrinhas elas nos valem enquanto entrada, né? No pertencimento à comunidade, no pertencimento àquilo que é político, aquilo que é também transitório, quanto a letra ela está mudando de acordo com a nossa consciência, ampliando sobre isso. E agora você falou que foi importante, aliás, fundamental, né? Você se identificar como não binário para conseguir ter existência. E aí a nossa fala, até uma conversa assim, bem polêmica, é até que dia, até quando nós ainda vamos precisar das letrinhas, né? Quando nós vamos tomar consciência de que sexualidade não se define, não se limita, não se enquadra, não se coloca em nenhum campo, né? Não se diz no DSM, por exemplo, do que é a sexualidade.
Então, nós entendemos, e assim, acho que isso é uma crença pessoal minha, e até mesmo como psicanalista, que em algum momento essas letrinhas elas vão diluir na história. Vão diluir de tal forma que nós vamos poder entender, somos seres sexuais e ponto. Sexualidade é isso, é a pulsão daquilo que não se define, daquilo que não se limita, só existe. Mas eu entendo que ainda nós somos limitados para nos expressar sem elas. Até tenho falado, nossa, eu tenho dificuldade de responder que eu sou gay, porque eu falo, nossa, mas parece que gay para mim é pouco, eu sou gayzão, eu sou muito mais que gay, eu sou, sei lá o que sou, não quero mais dizer do que sou, eu só sou. Então, acho que isso. Vamos agora passar para o nosso segundo momento aqui, para conhecer a nossa Lavínia Mendes, que nasceu na Bahia, foi isso, e em 97 eu vou fazer não falo assim bem, e agora mora aqui em Aparecida de Goiânia, que é a nossa região metropolitana, que vem Goiânia e Aparecida não se divide, para vocês que são de fora. É licenciada em História pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás, o IFG, especialista em uso educacional da internet pela Universidade Federal de Lavras, é mestranda em ensino, aprendizagem e geografia pela Universidade Federal de Goiás e atua como escritora, artista, revisora e educadora. É gestora e conselho do Conselho Fiscal da Coletiva Preta, compõe as pretas de Angola, idealizou a iniciativa literária Cria Gueto, ativa desde março de 2023, publicou os livros poéticos Rascunhos de Minha Alma, vencedor do prêmio Dandara de Literatura, editora Femininas, Sexualidade à Flor da Língua, de 2022, Riacho Me Chama de Chão, de 2023, Fruta Mordida, Perfume da Mata, vencedora do segundo prêmio Variações da editora Folheando 2023. A escrita é respiro, desafio, inventividade, espontaneidade e autoconhecimento. Aqui há poder. Com você. Boa tarde. Eu vou iniciar lendo um poema do Sexualidade à Flor da Língua. Eu vou contar para vocês o mistério em torno desse livro, que eu acho que o título já dá umas pitadas. Nos limites do sim e do não. Não. Eu disse não. Escutas minha voz? Não. Ainda não? Repito. Eu disse e digo não. Não entreguei o útero para a maternidade, não aceitei padrão de feminilidade, não fiz questão de agradar a heteronormatividade. Sou mulher sim, sou negra sim, sou lésbica sim, sou periferia sim. Agora escutas meu sim? Bom, esse poema é o segundo do Sexualidade à Flor da Língua. E esse livro, ele veio num momento, num contexto que eu estava fazendo a residência literária na Negalilu, que é um dos pontos aqui, de encontro entre eu e Beta. E eu escutei uma fala de uma escritora que é conceituada nacionalmente, melhor não expor para evitar os futuros processos. E aí, a escritora colocou o seguinte: eu não gosto de ler sobre amor, porque é muito clichê, eu não aguento mais essas temáticas na literatura. Eu não respondi, mas aquilo ressoou na minha mente com a seguinte pergunta: que amor é esse que está sendo lido? Que amor é esse? Alá, Lira dos 20 anos. Tudo bem? E aí eu pensei, ora, eu não me vejo em alguma medida no amor escrito e publicado. Então eu vou ter que começar a escrever e publicar. E eu já tinha publicado Rascunhos de Minha Alma, E aí eu fiquei pensando, gente, quais são os livros escritos por mulheres lésbicas de poemas que eu conheço? Quais
já li em toda a minha trajetória. Hoje eu ainda tenho 27 anos, isso eu me questionei há 2 anos atrás, e relembrando também o acesso à literatura que eu tinha nas escolas que eu estudei, na minha casa, nos movimentos sociais. E eu me vi respondendo essa questão com um vazio, com silêncio. Então eu comecei a me provocar para buscar autoras lésbicas e, ao mesmo tempo, me entendendo como escritora, eu me propus o desafio de publicar um livro voltado para a temática, para a vivência e para o ser lésbica. E aí é que surge o Sexualidade à Flor da Língua, que é um trocadilho, né? O título é um trocadilho. E a literatura chega na minha vida de uma maneira muito não planejada, apesar da escrita se fazer presente desde os 15 anos, pensar nisso profissionalmente, para uma mulher, mesmo cisgênero, negra da periferia, são outros 500. Ainda hoje, falar da escrita de maneira profissional, primária nas nossas vidas, e não como um fazer a mais, é a exceção. E hoje a escrita compõe o meu fazer profissional, né? E me enxergar de fato como escritora foi um processo que foi doloroso, por escutar em muitos momentos que a minha escrita era simplória demais, em certos aspectos, em outros, que cabia em outros lugares. Por exemplo, uma escrita, entre aspas, de resistência, né? Então a gente não faz nada mais do que isso. Que é também um grande estigma em relação a escritores negros. Então, quando não se fala de racismo, não, do que esse cara está falando? Do que essa mulher está falando? Quando é LGBT, nossa, mas não está tratando sobre lesbofobia, sobre genocídio, sobre transfobia. Caraca, o que essa galera está falando? Está fora da caixa. Porque se há uma expectativa sobre o que a gente escreve, e essa expectativa recai sobre a violência. Então é necessário falar sobre a violência contra os nossos corpos, como a gente experimenta a cidade, que é um lugar de morte, de reprodução, de tolhimentos, de cortes contra a nossa vivência, senão não é um sujeito da comunidade, não é mulher, não é negro. E eu tenho me questionado cada vez mais, na literatura poética, o quanto eu preciso falar de outras interfaces sobre as nossas vidas, sobre as nossas vivências, para que a gente possa perspectivar os outros lados do dado para a própria comunidade LGBT. Então, hoje, falar sobre ser mulher lésbica é falar sobre ser amada, é falar sobre andar em coletividade, é falar sobre lugares em que nós nos sentimos alguém, é falar sobre gozo. Percebe como há outras interfaces sobre ser uma mulher cisgênero, negra, lésbica, periférica. Falar sobre o que nos interpassa é falar de uma palavra que dificilmente aparece nas nossas vivências e falas, que é felicidade, que parece uma equação simples, né? Para pessoas diferentes de nós. Ser feliz parece um clichê, uma pedra batida, mas que nas nossas vidas é uma equação que nem Einstein resolveria se vivesse novamente, percebe? Então eu tenho pensado na literatura como uma ferramenta não apenas de resistência, mas para que eu possa reexistir com outros sujeitos, sujeitas e sujeitos, pensando em ser LGBT a partir do respiro,
e não do afogamento. É isso. Além do respiro, né? Desse respiro também que é muito... A gente comentava isso ontem, eu e o João estávamos assistindo um documentário curta, e que a temática era muito atravessada pela homofobia e tal, e a gente estava honestamente, espera aí, não. Nós temos mais para falar, né? E a mesa anterior também trouxe isso. O Jean até comentou que os nossos corpos, onde eles estão, já são militância, né? Em outras palavras, foi isso. E é por aí que a gente precisa, falando agora daqui, né, do Cerrado, enquanto goianos, né, daqui dessa terra seca, o quanto que é diferente também pensar essa poética, né, que você falou de felicidade. Peraí, não é só homofobia, não é só lesbofobia, né, a LGBTQIA+, fobia, mas toda a nossa dor em existir. E resistir, como você colocou, né? Resistir quanto àqueles que têm resistência e não vamos morrer, mas também resistir no ponto de vista de existir novamente. E a nossa existência, ela também é um existir novamente enquanto sujeitos históricos, esse historiador, né? Enquanto sujeitos históricos, hoje, eu vejo alunos que encontram com a ideia da identidade sexual de uma forma totalmente diferente do que nós encontramos na nossa geração e outras gerações também encontraram. Então, esse resistir que a poética de vocês assinam, né? Porque quem escreve também assina, também diz de uma voz desse momento, desse lugar, desse corpo. Não é só o corpo que é fora daquilo que esperavam desse corpo, mas também é um corpo que está esperado para ele, como nós estamos vendo aí, né? E o Jean também marcou isso na fala, nascidos para morrer. Nascidos para morrer violentamente, nascidos para ser alvo de chacota, como piada. E vocês não, vocês falam aí vocês escrevem falando desse amor, dessa ideia de que é um amor bem amplo, né? Um amor enquanto tudo que é o amor. Muito obrigado pela sua fala. E aí, acho que você preparou uma poesia para a gente. Eu tinha selecionado algumas poesias, mas a fala da Lavínia me tocou muito para comentar um pouco do último projeto que eu quero lançar em breve pelo Rede Incentivo. Se chama As Vestes de Ontem São Feitas das Vestes de Hoje, e as de hoje das de amanhã. Então é uma ideia de um jogo de temporalidade que remete ao ditado de que Exu matou um pássaro ontem, na velha que matou o jogo hoje. Talvez eu tenha me confundido um pouco sobre o ditado, mas é uma questão de uma temporalidade diferenciada que a gente estabelece para encarar a vida de outro jeito mesmo. Esse poema se chama Devoração. Ele começa com uma citação de uma musicista que está radicada aqui em Goiânia agora. Ela é de Brasília, o nome dela é Ieda Figueiró. Ela é maravilhosa, eu recomendo muito que conheçam ela. Aí, os versos dela são: meu grande mestre foi o vento, e ainda assim andei contra ele, só para valorizar o meu cabelo. Aí o poema começa: andar contra, pois, de outro modo, não ser flor que voa e parece feita de leveza e perece cada pétala. Lamento, grande redemoinho se formando como que dia após de agrurar reunidas, veste-se em baile, tecido de vida, renda. Sou esse redemoinho de flores vestido de espinhos. É isso? Não é isso que você esperava. Praga, como a planta que cresce, sem raiz alguma, longe da terra e prada etérea, firmando o chão mastodôntica. Carrega uma espada que deu uma fada, gargalhada, galhada, passa o batom, jamais calada. Falo tanto que hei de devorar o mundo, com os fios de meu cabelo e palavras dentadas. Então isso tudo aqui é inédito, quando sair, se vocês puderem, comprem. Eu também trouxe alguns exemplares do 17 e vou ler um poeminha outro dele. Eu tenho um tempinho para ler outros poemas? Esse chama Dançar o Fim do Mundo e ele começa com uma referência à grande Britney Spears. Keep on dancing till the world ends, que é continue dançando até o fim do mundo. Até o fim do mundo baile, e segue e não se segura, e se cair faz um giro, sustenta, e se cai de novo tenta. Rolar, como se fosse planejado, dançar até o mundo acabar, com ti mesmo, com tuas sombras, com teu reflexo,
com canção ou sem, qualquer canção suspensa. Se acabar na catira e até o fim de um amor e o começo de outro, até o fim do mundo, até o chão, de ladinho e o começo de outro, até que todas se ponham na ginga, no vogue, sem revogar, baile, dáduas passadas, moinhos moventes, quebra a cintura, samba de bamba, vai no pé, no sapato, rodopia, no forró, pianinho, suor, escorrega, levanta ligeiro, rola no chão, todas molhadas, todas lindas, pagode, até que o mundo dança, todo mundo dança, dança e mudança, vai no passinho, na sarrada, vai na valsa, a gente faz, refazendo, todas e tudo, como colher, quebra essa regra, gramatura, do além, do repique, do retumbar, do através, em mudança, gritada, girada, esta é a única toada que resta e sobra. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beto. Essa última escrita sua, tantas palavras assim, né? Uma metralhadora de palavras. E aí, eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas querendo escutar aí do que te falta, assim, quando você escreve. Qual que é o que te leva, de fato, a escrever? Porque, assim, a palavra sempre é posta na ausência, né? No vazio, para preencher algo. Você consegue contar para nós o que geralmente... Qual é essa falta que te leva a escrever? Às vezes é o tédio. Às vezes é o tédio e quando não é o tédio? Às vezes é uma paixão. Uma paixão, quando eu digo, não necessariamente uma paixão pessoal, mas uma paixão por algo que movimenta a gente, que faz a gente querer chegar a algum lugar usando palavras. Às vezes são as próprias palavras, tem expressões que me chamam a atenção, palavras que parecem com as outras. Eu vou muito por sonoridades, geralmente. Às vezes são imagens também, alguma imagem que eu vejo, que eu acho inspiradora e vou atrás de tentar capturar alguma coisa dessa imagem através das palavras. Eu sinto que o mundo é feito de palavras, eu vivo um mundo feito de palavras, eu acho que todo mundo vive um mundo feito de palavras em várias medidas. E tem também que escapa das palavras e a gente vai tentando jogar com esses silêncios e, a partir disso, fazer alguma costura. Muito bem, obrigado. Eu devolvo a mesma pergunta para você. O que te faz, o que te movimenta essa escrita? Olha, tem duas palavras, na verdade três, que se relacionam à produção de uma mulher cis, negra, que na década de 70 e 80 produziu nos Estados Unidos e se entendia como feminista radical, que era Audre Lorde, né? Essas três palavras são silêncio, raiva e erótico, que na produção dela aparece o tempo todo. E a Audre Lorde acreditava que o silêncio não nos serve de muita coisa. Porque se eu disser, eu posso morrer pelas palavras que eu proferi, mas se eu não disser também. Porque o corpo já fala. E nesse sentido, eu vejo que as contribuições de um homem negro, chamado Frantz Fanon, é importantíssimo para entender como o corpo, ele enuncia, fala, grita, sem dizer bom dia. Então, quando a gente chega em qualquer lugar, abriu a porta, colocou os dois pés dentro, o olhar das outras pessoas também fala. A reação facial fala. Veja, eu estudo na UFG e no laboratório que eu faço parte, eu sou a única mulher negra lésbica. Quando eu chego, há reações. Algumas pessoas saem. Essas pessoas estão falando comigo. Elas estão falando, mesmo que não digam verbalmente. E o silêncio, ele pode simbolizar repulsa ou não. Hoje eu interpreto o que Audre Lorde coloca de
de uma maneira ressignificada, porque às vezes eu acho que o silêncio é também proteção. A gente tem que saber onde falar, onde se colocar, perceber quem está em volta, porque falar pode ser uma ameaça iminente para as nossas vidas. E antes, eu não tinha tanto consenso comigo mesma de que viver era importante. Porque o sistema também nos convence de que morrer não faz diferença. Hoje eu tenho certeza de que é necessário que nós vivamos, e vivamos muito, e muito bem. Muito bem. E a outra palavra que Audre Lorde traz como fundamental é raiva. Mas a raiva, ela não pode me fazer deixar de me mover. E esse é o ponto que eu acho tão importante nessa pensadora que também era poeta. Essa raiva, ela precisa me fazer correr, pular, gritar, me aquilombar, andar em coletivos, desejar não andar sozinha. Esse é um dos outros nossos desafios. E a outra palavra que para ela é um conceito erótico. Erótico é uma palavra que a gente utiliza muito mais para pensar práticas sexuais. Mas para Audre Lorde, é uma maneira de viver. E pensando principalmente em redes de mulheres. Redes de mulheres. E quando ela está tratando sobre essas coisas, é importante dizer, Audre Lorde dizia o seguinte: quando eu estou no movimento feminista, eu não existo. Quando eu estou no movimento negro, eu não existo. Quando eu estou no movimento de classes, eu não existo. Foi por isso que ela escreveu sobre silêncio, raiva e erótica. Eu penso que a minha escrita passa muito por isso. Sexualidade à flor da língua passou muito pelo sentido de erótico. Pelo sentido de que nós somos seres humanos, e seres humanos que merecem muito mais do que violência e ódio. E falar disso num contexto desses, que ainda é reacionário, e a gente não pode se iludir com a sensação de que nós já vencemos. Essa construção é contínua e falta bastante para a gente falar que nós superamos o que se fez presente na eleição de um sujeito que é contra tudo que pode significar vida plural. Nós temos muito a caminhar para superar isso. Então a escrita vem bastante nesse sentido. Eu vou ler um poema para vocês, rapidinho, que é do livro que eu publiquei por último, Fruto da Mordida, Perfume da Mata, que foi vencedor do prêmio LGBT, né? O prêmio Variações. Esse poema se chama Olocum, faz referência, né, à tradição candomblessista, da qual também faço parte. Olocum: encharcar as toalhas dobradas sobre as areias, areias que me esperam sair das tuas águas oceânicas, que tomam meus sonhos. Sonhos incansáveis que me levam mais um pouco mais para longe, das margens dos não ditos, das costas dos silêncios, dos golfos das violências. Sonhos profundos que me levam pois quero, deixam-me ser levada para mais perto das rachaduras dos lençóis bagunçados, das terras com as cores das tuas saias, das raízes leves e profundas das nossas flores flutuantes nas águas salgadas. Muito bem, vamos já encaminhando para o encerramento. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, vocês que estão escutando. Não? Então, você poderia ler, Beto, mais um para a gente e fazer uma fala de encerramento, pode ser?
Matilde Campilho e Moana Catila. Só antes de começar a leitura, eu prometo que eu não falo de Catila o tempo inteiro, falando coincidência. Não sabendo se sou planta ou azulejo ou lua, ou se planto batatas e dou ao vencedor, nunca eu, ou se planto bananeiras e dou-me a dar bananas. Não sabendo se sou, se posso, se posso. Não sabendo se sou pessoa, se sou rútilo ratazana, se tenho olhos amendoados, castanhos, se uso meias castanhas, se rujo e mijo a lugar e hora. Não sabendo se sou homem, mulher, um intermédio, nenhum, ou ambos em simultâneo. Não sabendo se sou as prestações a pagar para existir. Não sabendo se sou a parede que quero reformar. Também não sabendo se me sento à mesa ou na mesa. Também não se estou em travolta, ou pushing, ou volta redonda, ou nas pirâmides. Não sabendo se retiraram da tessitura de meus braços corda para uma guitarra e um coração. Ou que é o rock senão subversão, e poetas todas fazemos-la. Não sabendo se devo correr de mim. Não sabendo se devo correr no parque e empacar, se devo picar parquímetros, se pesa a vida e a morte após o último suspiro, para ver falir a lenda dos 7 gramas. Não sabendo meu próprio peso, não sabendo as minhas horas, mas danço nas criptas, pois cada palavra jorrada já é morta, e as tiro para o baile. Não sabendo se sou Matilde Campilho. Aquela dor que tomei como aquela, não passou de febrinha. Não sabendo se sou bicho ou coisa, mas aqui, com o estouro da goiaba, e como. Vou fazer um momento merchan. Eu dou alguns exemplares desse livro. Essa edição é a minha, pessoal, está meio surrada, mas as edições que eu tenho aqui não estão. Foi um prazer participar dessa mesa. Eu acho que a troca com o Ítalo e com a Lavínia foi sensacional. Eu adoro trocar com a Lavínia. Não é a primeira vez. Admiro bastante. E é muito bom ter a presença de vocês aqui, poder encontrar um espaço para reverberar o que a gente pensa, o que a gente produz. Isso é extremamente importante. Não é comum haver esses espaços, né? Precisam haver muito mais do que existe atualmente. E a iniciativa do DIGA é sensacional. Já participei em outros anos como pessoa que esteve no DIGA, mas é a primeira vez que eu estou numa mesa e eu me sinto honrado. Acho que a gente tem muito a crescer, sabe? Enquanto festival, inclusive, enquanto pessoa participante aqui na mesa, eu penso essa questão. Mas é incrível que exista e que resista. Sensacional. E muito obrigado a todo mundo que está aqui. Gente, eu vou aproveitar esse momento inicial, né, de fala para agradecer o Ítalo que está mediando, a Beta que aceitou o desafio também de estar novamente comigo. Ainda bem que a gente tem se encontrado cada vez mais. Saudar o convite do Rafael que está aqui. Eu acredito que todo convite é um ato de confiança, é um ato de credibilidade ao que a gente está fazendo, ao que a gente está construindo. E cada vez que eu recebo essas mensagens, propondo encontros, eu me sinto muito contemplada e lisonjeada também. Saudar também o Digo pela iniciativa, assim como a Beta, né, também não tenho visto tantos espaços que proponham esses momentos de conversa aqui na região metropolitana. Infelizmente, esse momento é a exceção, não é a regra. Vou ler para vocês um último poema, relembrando, né, que a minha produção muito passou pela presença em batalhas de rima e slams. Então, os espaços de movimentos sociais negros foi extremamente importante para mim. Esse poema se chama 1º de Abril, ainda não foi publicado, e diz o seguinte: falta d'água no Sudeste, ataques terroristas para lá, epidemias para cá, humanidade é assunto sensação. Invasão em terras indígenas, queimadas na Amazônia, a democracia se revela, a tal humanidade é seletiva. Sequelas, retrato das caravelas, vagas nas universidades, desejam meu crespo, apareci na publicidade,
comprei roupas novas, abriram uma escola nos arredores, fincaram no pé da serra os limites da demarcação de terras e as bandeiras brancas antiguerras, e do outro lado da cerca, dedo no gatilho, apontam para a cabeça com um fuzil, canhões em verniz, não querem mais pau-brasil. O menino arredio levanta os braços, mais um tiro viril, amando do poder agropastoril. Goteja sangue pelo funil. Um barril de pólvora, financiado pela sociedade civil. Na TV morto um corpo infantil e mais 17 soterrados no rio. Terra adorada, pátria amada, mas nem sempre gentil. Liberdade 1º de abril. Eu gostaria de chamar a atenção para uma função que eu vejo que é da literatura, que é denunciar os silêncios de corpos não presentes. Houve um evento, vou dar um exemplo da academia. A gente ainda tem uns 3 minutinhos. Houve um evento no curso de antropologia e não havia palestrantes negros e nem indígenas na mesa. Havia um homem negro, que era o garçom. Ao ser questionado, o presidente da Associação Brasileira de Antropologia respondeu que os indígenas estavam nos adereços da mesa. Veja só, o que o silêncio já nos dizia antes mesmo do presidente professar essas palavras. E eu sinto, pela parte que eu peguei da primeira mesa, dessa e de outros eventos LGBTs, além de nos sentir lisonjeados em estar nesses lugares, os lugares que nos recebem também precisam se sentir lisonjeados com a nossa presença. Porque nós temos várias opções de estar, de ir e vir, mas nós escolhemos onde estamos. Os lugares que nós ocupamos precisam entender que ele não é o único que pode nos receber, porque o mundo é nosso. Simples assim. Simples assim. Então, que a universidade não se sinta obrigada a ter cotas, como agora a Universidade Federal de Goiás tem cotas também para pessoas trans. A universidade precisa se sentir lisonjeada por nós desejarmos aquele espaço e em muitos momentos sermos violentadas por sermos quem somos, apenas por acessarmos um direito. Não é um favor, não é um favor, é um direito e um dever de cada espaço de se construir e se reconstruir como plural. Nós precisamos cada vez mais, além de pautar a troca, agradecer, porque eu acho que se faz assim, uma troca se faz assim. O Rafael me oferece um espaço e eu agradeço por ocupar esse espaço. Isso é uma troca. Há uma troca em a Beta agradecer por fazer parte dessa mesa comigo e eu preciso trocar. Preciso trocar. Mas há também um senso que eu acredito que não seja um consenso entre nós, sujeitos LGBTQIAPN+, de ocupamos, ótimo, o nosso brilho é maravilhoso e contagia onde a gente vai, a gente sabe disso. Mas esses espaços precisam agradecer quando nos recebem. A academia, o mercado de trabalho, as escolas, o sistema de saúde. Percebe? Tudo isso aqui, tudo isso precisa entender que a nossa presença não é apenas acessar um direito. Quando a gente acessa esses espaços, quer dizer que o sistema está entendendo que a gente existe, ele deve pedir para que nós falemos. E um desses âmbitos é a literatura.
A literatura nunca agradeceu a Beta, a literatura nunca me agradeceu, e duvido muito que algum de vocês que falaram aqui. Nós estamos fazendo um grande trabalho para alcançar uma prática que está expressa na palavra igualdade. Igualdade. Nós, do Movimento Negro, fazemos isso. Estamos dando doce para a branquitude pegar na nossa mão e falar, vamos resolver o racismo. Nós, comunidade LGBT, estamos dando doce para as pessoas heterossexuais. Sabe aquela pulseirinha chamada Simacol? Nós, mulheres cis e trans, estamos dando doce para os homens. Gente, vamos acabar com esse sistema de morte e genocídio contra os nossos corpos e as nossas mentes. Porque há dois lados, há mais de dois, na verdade. Enquanto não houver mutualidade de pensamento, a resposta termina em violência, que é o que a gente não deseja. Se a resposta está diferente de todos os lados, compreendendo de forma consciente a necessidade da igualdade, nós terminaremos em guerra. Então, sim, cada espaço que a gente está precisa nos agradecer por nós desejarmos estar lá. Percebe? Eu acho que a gente precisa se colocar mais também nesses lugares. Nesses lugares. De falar, de apontar dedos e, além disso, não só fazer críticas vazias, mas se propor a construir. É isso que a gente está fazendo. Agradeço a cada um que esteve aqui na escuta. A escuta aberta é um ato revolucionário. E eu sinto que cada vez mais a gente está caminhando para a igualdade. Eu sinto isso. De forma muito otimista e realista. E agradecer novamente o Vitano que mediou essa mesa. Na verdade, um agradecimento a todo nosso por cada palavra, cada reflexão, cada implicação de cada fala que você nos faz pensar aqui, né? Cada raciocínio que nos trouxe. Muito, muito obrigado você também, Beto, por tudo que vocês disseram, pela poesia de vocês, por escreverem. Acho que quem escreve assina, falei isso, né? Assina sobre a sua existência, a sua resistência. E somos nós que agradecemos por isso. Então, não, como você falou, né? Não é só em ocupar, né? Não é só da onde você chega, o privilégio de estar, mas aquilo que você produz. O que você trouxe hoje é esse semblante do que um corpo dissidente, um corpo divergente do que é esperado produz. E nós sigamos produzindo, sigamos motivados pela poesia. Acho que a poesia tem esse papel também, né? Falei de nos empolgar, nos empolguemos, porque a luta é grande. E aí, pessoal, nós já vamos sair aqui e vai já compor a próxima mesa, porque não tem intervalo, a gente está com o tempo bem corridinho, tá bom? E mais uma vez, obrigado, Cris, por tudo, por toda a oportunidade, e parabéns ao Digo, vida longa a esse festival e vida longa aos ensaios.